Amados, o tema da nossa mensagem hoje é gerando uma resposta para Deus. Hoje você não vai buscar uma resposta, você vai gerar uma resposta. E nós precisamos muito mais do que buscar uma resposta, porque normalmente a gente busca uma igreja, uma comunidade, uma profecia, uma palavra profética, não é assim, Renato? Sempre em busca do quê? Nossa, eu preciso de uma resposta, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus faça isso, eu preciso que Deus faça aquilo. E eu estou sempre buscando algo de Deus, mas eu quero dizer para você que nesta manhã Deus escolheu te pegar por dentro e mostrar para você que Ele também está procurando algo em você. E você tem a resposta para Deus. Se você não tem, você precisa gerar ela. Amém? Você vai gerar a partir de hoje uma resposta para Deus. Levante sua mão para a gente já começar dentro de uma atmosfera profética que diga: a partir de hoje eu não vou somente pedir respostas para Deus, eu vou me tornar um gerador de respostas para Deus. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos alternados, amém? 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 ao 7, depois nós vamos ler o verso 9 ao 11, depois 19 e 20, depois do 24 ao 28, amém? Primeira Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Pai querido, antes de fazermos a leitura, antes de adentrarmos na Tua Palavra, nós consagramos a nossa vida ao Senhor para este momento, pedindo ao Senhor mais uma vez, que o Senhor venha falar conosco, de maneira sobrenatural, de maneira espiritual. E para isso, Senhor, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos envolvendo, tornando os nossos corações acessíveis, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pai, a nossa mente seja renovada e transformada, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Venha ministrar as nossas vidas, venha falar conosco, é o que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Yeshua. Amém. Todos acharam? 1 Samuel 1, a partir do versículo 1. Havia um certo homem levita de Ramataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Zúfio e Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concedido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Agora o versículo de número 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim,
e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Agora vai para o versículo de número 19. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se, e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou de Shemuel, ou Samuel, explicando: eu o roguei a Yahvé. Agora versículo 24 ao versículo 28. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por essa criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu de minha parte o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Amados, esse mês aqui é um mês que costumeiramente chamamos de o mês das mulheres, amém? O mês de março é o famoso, nós chamamos de mês das mulheres. E nós pregadores, vou falar todos nós pregadores, nós nos atentamos muito aos grandes heróis da fé, né? Como Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ou os grandes homens, né, que partiram dos patriarcas, José, Davi, Gideão, e outros heróis que a Bíblia nos deixa notórios seus nomes, não é? Mas nós precisamos também compreender que dentro da história existiram mulheres que foram verdadeiras heroínas, mulheres que se tornaram referenciais, não apenas para outras mulheres, mas também para nós, igreja. Porque a mulher, ela é a prefiguração da noiva do Cordeiro, é a prefiguração da igreja. Amém, queridos? Se nós pegarmos, nós podemos usar dentro da tipologia bíblica, né, que é uma disciplina teológica. A tipologia bíblica, ela trata exatamente dos tipos. Então nós vemos, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, que a gente olha e vê, poxa vida, como que pode deixar um negócio desse escrito na Bíblia, né? Porque você vê lá um negócio, né? O seu ventre parece um marfim, e não sei o que, né? Igual caixa de uva, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E ali nós entendemos que o livro de Cantares de Salomão, ele faz exatamente referência do relacionamento entre Cristo e sua igreja, um relacionamento de intimidade. Paulo vai deixar isso muito mais explícito na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele vai tratar com a igreja sobre como a família daqueles que pertencem à igreja, daqueles que se tornam a igreja, deve ser. Como deve ser o comportamento do marido em relação à esposa, como deve ser o comportamento da esposa em relação ao marido, como deve ser o comportamento dos pais em relação aos filhos, como deve ser o comportamento dos filhos em relação ao pai, enfim. Nós percebemos que tudo isso aponta para o relacionamento entre Cristo e sua igreja. A mulher, ela dentro da tipologia bíblica, e várias mulheres bíblicas, elas podem apontar para o tipo de igreja que nós devemos nos tornar para sermos ou nos tornarmos verdadeiramente a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? Aquela que ele, o noivo, virá buscar no ressoar da última trombeta. Quantos creem que o nosso noivo vem ao nosso encontro?
Amém, queridos? Então, se nós sabemos que o nosso noivo vem ao nosso encontro, significa também que nós, como a sua noiva, devemos nos preparar para este dia. Mas eu não quero falar sobre escatologia, não quero tratar sobre família, eu quero tratar sobre resposta a Deus, gerar uma resposta a Deus. Por que que a igreja, ela deve gerar uma resposta a Deus? Porque a igreja, ela é a resposta de Deus para o mundo. Eu tenho falado isso e tenho tratado isso com veemência, por exemplo, tratei, na verdade, no nosso primeiro encontro do CAN, do Centro de Aperfeiçoamento, mostrando aqueles líderes, aquelas pessoas que estavam participando do encontro, que a igreja, a igreja não é uma instituição, ela não é essas quatro paredes, Deus não está dentro das quatro paredes, Deus habita em nós, Deus está conosco, onde quer que nós estejamos, amém, queridos? Porém, nós precisamos entender que ninguém vai ser igreja solto, porque não existe membro solto para o mundo, amém, querido? Eu tenho certeza que você nunca viu um dedinho andando para a rua, amém? Ou um pé caminhando, uma mão sozinha, isso aí é a família Adams, querido, não tem nada a ver com Bíblia. Então não existe membro solto, todo membro tem que estar inserido no corpo. Levante a sua mãozinha e diga: eu, como membro do corpo de Cristo, devo estar inserido dentro do corpo, porque membro fora do corpo é membro morto. Por isso, eu não posso me tornar um membro morto. Por que eu não posso me tornar um membro morto? Porque membro morto não tem resposta. E Deus trabalha com pessoas, Deus trabalha com gente viva, porque pessoas podem corresponder ao chamado de Deus. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer à igreja de Corinto, que eles são cartas vivas. Levante a sua mãozinha e diga: eu sou uma carta viva. E o que uma carta precisa trazer como princípio fundamental? Informação, resposta. E por isso que Paulo vai dizer: eu sou, nós somos cartas vivas. Então significa que se eu sou carta, eu preciso gerar uma resposta. Por quê? Porque como igreja, nós somos a resposta de Deus para o mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23, nós vamos ver essa verdade. Quando o texto bíblico diz: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma da que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu. Eu não ouvi, e ele concedeu. Entendo o que Paulo está querendo dizer. Paulo, ele teve a revelação do mistério que estava oculto em Deus, e esse mistério era exatamente a igreja. Paulo recebe esse mistério como a igreja fosse um corpo, como Pedro havia recebido essa revelação de que a igreja era como pedras vivas, apontando para o templo, porque o objeto de orgulho de todo judeu era o templo, e o templo, ele era feito de pedras. Por isso, amados, que Deus não trabalha com tijolos, porque tijolos traz uniformidade. Deus não trabalha na uniformidade, Ele trabalha na unidade. Amém? Por isso que Ele não pode trabalhar com tijolos. Tudo aquilo que me torna um tijolo, querido, a origem não é bíblica, a origem é babilônica. Se você for em Gênesis 11, aqueles que quiseram cozinhar tijolos, fazer tijolos e construir uma torre, não foi Deus, foi a Babilônia. A Babilônia nasceu a partir de tijolos, mas a igreja é pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Mas de acordo com Paulo, ele recebe a revelação do mistério
como corpo. E ele diz que cada um de nós estamos posicionados dentro do corpo. E assim como num corpo há muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim somos nós. E dentro desse corpo, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que Cristo foi colocado num patamar além. Cristo é a cabeça da igreja, e cabeça fala de governo. Então Cristo tem o governo da igreja. Assim como para Pedro ele é a pedra de esquina, a pedra principal, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Mas nós somos o corpo. Então olha o que Paulo está dizendo: também sujeitou tudo que existe aos seus pés. Significa que Deus ele sujeitou todas as coisas que existem a Cristo. Todo o poder que há no céu e na terra foi dado a Cristo. Cristo declara isso após a sua ressurreição em Mateus 28. É-me dado todo o poder que há no céu e na terra. E o que Cristo faz com esse poder? Preste bem atenção, versículo 23, 22 e 23 para ficar claro. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. Agora preste bem atenção. E o concedeu. Ele pega todo o poder e ele concede à igreja, que é o seu corpo. Mas muito mais do que ser o corpo, o que a igreja é? A igreja é a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. A igreja, ela é a plenitude de Deus. Se a igreja é a plenitude de Deus, pastor Fernando, nós precisamos gerar uma resposta para Deus. Porque Ele já nos fez resposta. Bata no ombro que está dessa pessoa perto de você e fala para ela: você já é. Não, mas fala para ela estar convicta. Fala: você já é a resposta de Deus. Amém ou não amém, amados? Agora, amados, para a gente poder entender eu quero fazer hoje, dentro daquilo que a Bíblia me permite, dentro daquilo que a homilética me permite, que é usar os tipos, que é usar exatamente as figuras bíblicas para tipificar algo. Eu quero usar a figura de Ana e Penina para tipificar a igreja que gera resposta somente para si, e de uma igreja que gera resposta para Deus. E já falando aqui, nós lemos o texto, todos, acredito que se não todos, a grande maioria conhece a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Mas eu não quero falar de Penina, eu quero já falar de Ana. Ana, por causa da sua aflição, por causa da sua esterilidade, ela buscou ao Senhor por uma resposta, e Deus deu a resposta. Só que a resposta que Deus deu a Ana também se tornou uma resposta para Deus. Amados, anote isso para você nunca mais esquecer. Toda resposta liberada por Deus a mim precisa gerar em mim uma resposta para Deus. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Para que você, todas as vezes que buscar em Deus uma resposta em oração, você precisa compreender que toda resposta liberada por Deus. A semana passada nós aprendemos que Deus, Ele não responde palavras, Ele responde corações, amém, queridos? Deus olhou para o coração de Ana e para o coração sincero de Ana, e Ele liberou uma resposta para Ana, que foi a gravidez de um filho. Só que toda resposta liberada por Deus a mim, precisa gerar em mim uma resposta para Deus. Deus não libera uma resposta para que eu possa gerar algo para mim mesmo, porque eu não sou o propósito. Você não é o propósito, querido. Quero que você entenda que Deus não se move pelas suas necessidades, Deus se move pelo propósito eterno.
Tudo que Deus fala, para tudo que Deus aponta, Ele aponta para o propósito eterno. Todas as respostas dadas aos homens em oração apontava para um único destino. E esse destino está ainda aqui em Efésios capítulo 1, quando diz que Ele quis que todas as coisas que há no céu e na terra, que convergissem em Cristo. Então Deus, Ele não se move pela sua necessidade, Ele não responde à sua necessidade, Ele responde a um propósito. Por isso eu quero que você entenda, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então algumas coisas acontecem em nossas vidas por causa do propósito. Não é para te matar, não é para te ferir, não é para te afundar, é por causa do propósito. Bate no ombro do seu irmão para ele estar convencido e fala: tudo isso que você está vivendo é por causa do propósito. Fala para ele, porque o propósito está acima da sua existência. Não, você precisa entender isso, que o propósito de Deus está acima da nossa existência, está acima da nossa vida. Amém ou não amém? Toda resposta liberada por Deus precisa gerar em nós uma resposta para Deus. O problema é que nós aprendemos com essa teologia triunfalista, que Deus é obrigado a responder tudo que eu falo, que Deus é obrigado a fazer tudo que eu peço. Não, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. A maior dificuldade nossa, seres humanos, é nos submeter a isso. A maior dificuldade nossa como igreja é nos submeter e entender que Deus, Ele tem a soberania. Deus, Ele tem o governo. Jesus tem o governo. Então eu quero usar aqui, queridos, a prefiguração dessas duas personagens, para trazer a nós aqui a revelação da igreja. Qual igreja que nós estamos sendo? A igreja que gera uma resposta para si mesma, ou uma igreja que gera uma resposta para Deus? Vamos pontuar aqui, versículo a versículo, para que a gente possa compreender. Primeiro, versículo 2, diz assim: Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos, concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Quantos filhos Ana tinha? Sabe por quê, querido? Porque a resposta para Deus não é gerada daquilo que eu sou capaz de fazer, mas daquilo que eu não sou capaz. Deus, Ele não trabalha com a sua capacidade, Ele trabalha com a dele. O que Ele precisa são instrumentos disponíveis para gerar o propósito. Não, você não está entendendo. O que Ele precisa é de corações disponíveis, não de pessoas capazes. Deus não está em busca de pessoas capazes, Deus está em busca de corações disponíveis. E eu quero profetizar que nesta manhã Ele está encontrando vários, muitos ou todos corações disponíveis, não a partir da sua capacidade, porque eu não trabalho com a capacidade minha, eu trabalho com a capacidade que procede dEle. Entende, pastor Jean, por que ontem, quando nós estávamos juntos, eu fiquei um bom tempo com o Theo no colo. E depois que nós nos despedimos, eu tomei um banho. Estava muito preocupado com o que iria pregar hoje de manhã. E eu comecei a lembrar de vocês dois e da pastora Miriam e do pastor Fernando. E veio esse texto e Deus começou a falar comigo. Eu só sei que eu não dormi à noite, estou morrendo de sono. Mais uma noite sem dormir. Aleluia, Deus é bom. Mas para você entender, Deus não trabalha com a força da tua capacidade. Por que Ana não tinha nenhum filho? Porque ela era estéril.
Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aquelas que não são para confundir as que são. Por isso que Ele escolheu você. Por isso que Ele escolheu você. Por isso que Ele escolheu a mim, como diz o pastor Sebastião, lá de Bauru do Risca-Faca. Por isso que Deus tirou você da onde você estava. Porque Deus não trabalha na força da nossa capacidade. Quando Ele olha para Davi, Ele não olha para Davi com uma capacidade, mas Ele encontra um coração disponível. Porque o próprio Deus vai falar para o profeta Samuel, já crescido: vá até a casa de Jessé, porque ali eu escolhi um homem segundo o meu coração. Ali Deus encontra alguém com um coração disponível, onde Ele possa encher, onde essa pessoa com o coração disponível possa se tornar um vaso de barro, para que Ele possa colocar preciosidades dentro. Você está entendendo, querido? O texto diz que Ana não tinha filhos, ela não podia gerar. E aqui eu aprendo que a resposta para Deus que nós precisamos dar, ela não vai ser gerada da sua capacidade. Ela tem que nascer da capacidade de Deus. Ela tem que nascer a partir daquilo que Deus pode fazer através de mim. Por isso, quando alguém falar para você: olha, você vai ser uma bênção, você vai ser isso, você vai ser isso, não diga: ah não, eu não, porque eu não tenho capacidade. Essa é a resposta que Deus queria ouvir. Você não tem capacidade, é Ele que vai colocar em você, é Ele quem vai fazer através de você, é Ele que vai usar você. Você é um vaso de barro, é isso. Aleluia. Versículos 4 e 5. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. E aqui eu quero que você entenda algo. Penina, apesar de poder gerar muitos filhos por causa da sua capacidade, ela só recebia bênçãos, ela só recebia pequenas porções. E muitos de nós achamos que por nossas capacidades, porque olha, porque eu faço, porque eu tenho dom, viu? As pessoas sempre olhando para a sua capacidade pessoal, ela passa tempo da vida recebendo pequenas porções. De ano em ano, passa ano e entra ano, ela e o que ela pode gerar, recebe apenas pequenas porções. Agora entenda isso. As bênçãos são a resposta da graça de Deus, mas a honra é a resposta do amor de Deus. Deus, por causa da sua graça, favor não merecido. E por causa da graça, Deus ele vai liberando pequenas bênçãos para nós. Mas e honra? Honra não é resultado da graça, é resultado do amor de Deus. Por isso que muitas pessoas, elas se apegam apenas no que Deus pode fazer. Tá bom para mim, Deus me dá uma bencinho, um empreguinho, um carrinho, uma casinha. Eu venho na igreja uma vez por semana, canto dua rápida, dua lenta. Está entendendo, querido? Mas ser honrado, Ana, ela não recebia porções. Deus só honra a quem Ele ama. Por isso que Ele quer te honrar. Deixa eu perguntar, o que você tem vivido na sua vida? Pequenas porções ou honra? Porque a honra é diferente de pequenas porções. Honra é porção dobrada. Quem tem honra não vive de migalhas. Quem tem honra vive de porção dobrada. Só que eu preciso entender que a honra, ela não é resultado da graça ou da misericórdia de Deus. É resultado do amor dele. Ana, diferente de Penina, que vivia de porções, mesmo não podendo gerar,
ela tinha o amor do marido. E por causa do amor, ela vivia dupla honra. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você recebe? Eu quero profetizar que por causa do amor de Deus, Ele vai te dar dupla honra, independente do que você gera. Porque Deus não te ama a partir do que você gera, Ele te ama a partir de quem você é. Quem está me entendendo? Eucana amava Ana não por aquilo que ela pode gerar. Deixa eu falar algo para você. Deus não está preocupado com o seu serviço. Você que me assiste na rede social, por favor, entenda isso. Deus não está preocupado com o que você pode oferecer a Ele. Ele te ama independente do que você faz. O amor dele vai além do que você faz. Porém, nós muitas vezes estamos tão aprisionados naquilo que nós podemos gerar na nossa capacidade, que nós achamos que Deus, Ele dá umas bencinhas para a gente porque Ele me ama. Não, algumas bencinhas Ele dá, por quê? Por causa da misericórdia, por causa da graça. Mas honra, Ele só oferece a quem Ele ama. Honra, Ele só oferece a quem Ele ama. Honra, Ele só oferece a quem Ele ama. Pastor, mas Deus ama a todos, por isso que Ele quer honrar a todos. Só que o problema não está no amor de Deus, o problema está no meu orgulho. Porque Penina tinha um orgulho pessoal porque ela podia gerar. Ana não. Eu quero dizer para você que muitos de nós frustramos o amor de Deus em nós por causa do nosso orgulho. Porque você acha que Deus, porque eu tenho um brilho, porque porque eu tenho uma capacidade, porque, querido, quem falou que Deus te ama por aquilo que você pode fazer? Quem falou que Deus te ama por causa do valor do seu dízimo? Quem foi que te ensinou que Deus te ama porque Ele te deu um dom, um talento ou qualquer outra coisa? Quem te ensinou essa inverdade? Por isso eu quero dizer para você que tem muita gente gerando muito, mas não vive honra. Por isso está sempre buscando honra onde? Nos homens. Onde que as pessoas estão buscando honra? Nas plataformas. Elas sempre estão vislumbrando as plataformas para viver honra. Porque a plataforma leva ou conduz a pessoa a mostrar o que ela é capaz de fazer. Quem está me entendendo? Querido, Deus não está preocupado com o que você pode fazer na plataforma. Deus, Ele está olhando para a sua identidade, quem é você. Eucana amava a Ana a partir de quem ela era, independente do que ela podia gerar. Deus te ama, independente do que você pode gerar. Bate no ombro do seu irmão e diga isso para ele acreditar. E fala para ele assim: Deus te ama, independente do que você pode fazer. Fala, independente da sua capacidade particular. Ele te ama porque Ele sabe quem você é. Entenda isso, querido, você não é conhecido por aquilo que você faz, você é conhecido por aquilo que você é. Você não é amado por aquilo que você faz, você é amado por quem você se torna. Por isso que para Deus muito mais vale o ser do que fazer. Deus me chamou para fazer, não, antes de chamar você para fazer, Ele chamou você para ser. Quem você é, quem você é. Versículo 6. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Entenda isso, as respostas comuns são geradas de maneira comum, mas as respostas para Deus são geradas a partir do improvável. Querido, você não vai gerar uma resposta para Deus a partir do que é comum, porque Deus não trabalha no comum, Ele trabalha no sobrenatural. Vou repetir, Deus não trabalha no comum. Deus, Ele não trabalha nessa atmosfera, Ele trabalha na atmosfera da sobrenaturalidade. E para provar que Ele opera na sobrenaturalidade, Ele
usa não o provável, ele usa o improvável. Por isso que todos aqueles que Deus elegeu, Deus escolheu, Deus usou, Deus amou, Deus fez aliança, foi a partir daqueles que eram improváveis, e não a partir daqueles que eram prováveis. Deus, Ele não age, querido, naquela atmosfera comum. Penina, a igreja que já, entre aspas, a igreja que gera resposta para si, ela fica apenas girando em torno de si mesma. Olha, eu tenho filho, você não tem. Olha, eu tenho filho, você não tem. Olha, eu tenho filho, você não tem. Você passa a gerar apenas em torno de si mesmo. Olha, Deus é comigo porque, está vendo, Deus me deu isso. Deus é comigo porque Deus me deu aquilo. Olha, está vendo, Deus me ama porque por causa disso. Está vendo? Ninguém falou para você que Deus está preocupado com o provável, com o comum. Deus, Ele escolhe o improvável. Tudo que vai gerar uma resposta para Deus tem que partir da improbabilidade. Por isso não acredite que Deus vai gerar uma resposta para Ele a partir do seu conhecimento, da sua vasta capacidade, da sua vasta intelectualidade. Nós vivemos uma geração, amados, escute isso. Nós vemos uma geração onde as pessoas estão buscando muito a intelectualidade, mas estão esquecendo que Deus, Ele não trabalha na minha intelectualidade, Ele trabalha na sua sobrenaturalidade. Por isso que Paulo, Guilherme, quando ele conhece a Cristo, ele vai escrever à igreja de Filipos, ele diz: olha, se alguém tem algum motivo de se orgulhar, eu também tenho, porque eu sou judeu, e fui criado na lei aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, não sei, mas tudo isso, para mim, se tornou esterco, por causa do conhecimento de Cristo. Porque o conhecimento de Cristo, ele ultrapassa a minha intelectualidade. Se eu quero desenvolver, se eu quero me tornar, se eu quero gerar uma resposta para Deus, eu preciso entender que Ele não vai partir daquilo que é comum, Ele vai partir daquilo que é improvável. Por isso que os apóstolos da igreja, eles não saíram do farisaísmo, eles saíram dos pescadores, ele saiu do cobrador de imposto, ele saiu do zelote. Ele não foi buscar nas escolas, ele foi buscar no barco. Quem está me entendendo? Você é a resposta de Deus, sabe por quê? Porque você é a pessoa mais improvável do mundo. Ninguém dava nada para o seu irmão. É a verdade, eu estou falando a verdade, estou falando a mentira aqui. Ninguém dava nada para nós, irmão. Eu não esqueço até hoje, numa reunião do presbitério, da igreja que eu participava, eu não fazia parte do presbitério, mas eu estava no dia porque eu estava indo fazer discipulado, eu tinha 14 anos, quando eu escutei a frase: esquece o Rodrigo, porque o Rodrigo não vai dar em nada. Quantas vezes nunca ninguém deu um tostão furado para você? Porque você não pode gerar. É isso. Você não tem capacidade pessoal. É isso. É daí que Deus vai levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É daí que Deus vai levantar pessoas com dons sobrenaturais. É daí que Deus vai gerar respostas. Porque a resposta que eu vou gerar para Deus, ela não parte do que é comum, ela parte do que é improvável. E você é um improvável. Se você é um improvável como Ana, estéril, eu quero dizer que você é o terreno exato que Deus quer gerar uma resposta para Ele, uma resposta para Ele, uma resposta para Ele. Versículos número 9 e 10. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli
sentado numa cadeira junto a um dos pilares da entrada do santuário Onde que estava? Santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Aqui eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro, as respostas que nós vamos gerar para Deus são geradas na presença de Deus. Eu quero dizer para você que fora da presença de Deus, ninguém pode gerar uma resposta para Deus. Como que Ana, ela gerou uma resposta para Deus? Porque ela foi na presença de Deus. Ela estava onde Deus habitava. Toda resposta gerada para Deus tem que partir da presença de Deus. Posso exortar você agora? Sabe por que você não consegue gerar uma resposta para Deus? Porque você, infelizmente, você tem apenas, vamos dizer assim, você tem brisa da glória, mas você está fora da presença. Brisas da glória acontece como, por exemplo, na consagração do templo. Quando os sacerdotes não suportaram ficar de pé porque a fumaça invadiu. Foi apenas um momento. E muitos de nós entendemos e achamos que a presença é um lugar de um momento. Não, querido, a presença é um lugar de habitação. O que o Salmo diz? Bem-aventurado aqueles que habitam. Não é aqueles que passam um momento. Pegou ou não? Quem pegou? Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Na oração do salmista Davi, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar. Muitos de nós estamos trocando o lugar da habitação por um lugar de momento. Nós não queremos habitar com o Senhor, nós queremos apenas tomar um café da manhã com Ele de domingo, das 9 às 11. Por isso que nós não conseguimos gerar respostas para Deus. Por isso que nós não conseguimos nos tornar resposta para Deus. Porque a presença é apenas um lugar de passagem, não um lugar de habitação. Eu preciso fazer da presença o lugar da minha habitação. Aí eu vou poder não declarar, mas viver o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu pergunto para você, a presença está sendo o seu lugar de passagem ou está sendo o seu lugar de habitação? Naquele momento, Ana, ela foi buscar ao Senhor, mas a resposta que ela buscava e a resposta que ela precisava gerar a Deus, ela encontrou num único lugar, na presença. Bate no ombrinho da pessoa que está perto de você e fala para ela: irmão, busque mais a presença do que os presentes, viu? Aprenda a buscar mais a presença, porque para gerar resposta para Deus, eu tenho que estar na presença e não buscar presente. Amém? Segundo, que eu quero que você entenda, que está no versículo 10. Respostas para Deus são geradas em humilhação e não em orgulho. Ana não chegou diante do Senhor e falou: se o Senhor não falar comigo e se o Senhor não me der um filho, eu vou desviar. Ainda bem que você nunca fez esse tipo de oração. Amém? Porque se o Senhor não falar comigo, eu vou sair da igreja. Porque se o Senhor não falar comigo, Deus, porque se o Senhor... Amados, deixa eu falar para você. Não é Deus que tem obrigação com você, é você que deve obrigações a Ele. Tudo que Deus tinha que te dar, Ele já te deu.
enviando o seu filho para morrer no teu lugar. Ele pagou a tua dívida, Ele te salvou, Ele me salvou. Você acha que não está na hora de você gerar uma resposta para Ele? Será que isso já não é o suficiente para você dizer, não, agora eu preciso, Ele já me deu a resposta. Romanos 5,8, e essa é a prova do amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já te deu a resposta. Será que não está na hora de você dar uma resposta para Deus? Será que não está na hora de você gerar uma resposta para Ele? Só que as respostas que nós vamos gerar para Deus, nós não geramos ela em orgulho, querido. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele abate o soberbo, Ele só dá graça aos humildes. Por isso que uma pessoa que vai gerar uma resposta para Deus, ela não pode estar com o coração cheio de orgulho, ela tem que aprender a se humilhar. Por isso que Ana, ela quando vai buscar ao Senhor, ela não vai com o coração cheio de orgulho. Ela se humilha tanto que o sumo sacerdote pensa que ela estava no goró. E fala para ela, faça de você o teu vinho. Fala, não Senhor, não, eu estou aqui me humilhando. Eu estou aqui me humilhando. Por que nós não conseguimos dar uma resposta para Deus? Porque nós estamos com o nosso coração cheio de soberba. Porque muitos de nós estamos com o coração cheio de orgulho. Porque nós estamos com os nossos corações cheios de egoísmo. É por isso que eu não consigo gerar uma resposta para Deus. Versículo 11. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo e dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. O que eu preciso aprender aqui? Respostas para Deus são geradas a partir daquilo que eu dedico a Deus e não a mim mesmo. Por que Ana, ela pôde receber uma resposta, mas você consegue entender que aqui é uma via de mão dupla? Quem consegue entender isso? Quem está conseguindo entender que aqui há uma simbiose, é um efeito que vai e volta, é um bumerangue? Ela não apenas recebe uma resposta, como ela também dá uma resposta. Ela, Senhor, eu busco um filho, se o Senhor me dá o filho, eu devolvo ele para o Senhor. Por isso que uma resposta para Deus, ela parte daquilo que eu dedico a Deus, e não daquilo que eu dedico a mim mesmo. Não, vai ser meu. Se a Ana tivesse falado assim, porque ele vai ser meu filhinho, eu vou olhar para a Penina e vou cantar para ela: quem te viu passar na prova não te ajudou, quando você me vê, vai se arrepender. Ana teria recebido, porque ela teria buscado uma resposta para si mesma. E ela não buscou uma resposta para si mesma. Ela disse: Senhor, só me dá isso, que a resposta que o Senhor me der, eu estou gerando uma resposta para o Senhor. Ele vai ser teu, ele vai ser teu, ele vai ser teu, vai ser para uso teu, será de exclusividade do Senhor. Quem está me entendendo? Versículo 19, já estou partindo para o encerramento, já estou atrasado. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Entenda isso, respostas para Deus são geradas a partir de atos de fé. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos gerar uma resposta para Deus? Porque não existe posicionamento em nós. Amados, não é só orar, é agir. É por isso que a palavra oração, ela tem duas ações: orar, hablar, conversar, dialogar, ação, atitude. Por isso que oração sem atitude só vira religiosidade, não passa de religiosidade.
Toda oração sem ação gera uma religião. Quem está me entendendo? O que Ana fez? Ela orou, amém? Como que gera filho, irmão? Eu vou perguntar de novo, talvez você não saiba. Como é que faz filho, gente? Hã? Na hora que ela levantou da oração, eu vou partir para a vitória. Ato profético. Ela pegou Eucana e amarrou o cabelo e falou: hoje você não me escapa, varão valoroso, eis que te digo. E no ato profético, no ato de fé, o que a Bíblia diz? E Deus se lembrou e agiu favoravelmente a oração de Ana. Então não adianta, queridinho, deixa eu falar para você. Acorda. Está na hora de você sair do campo oração e entrar no campo da ação. Ai, pastor, vai fazer 10 anos que eu estou orando. Faz 10 anos que você está orando, mas faz 10 anos que também não faz nada. Não tem um ato profético, não tem um ato de fé. Ai, que eu estou esperando, sabe? Eu estou esperando. Você está esperando nada. Na verdade, você está com dúvida. Na verdade, você está incrédulo. Porque toda pessoa que crê, ela tem atos de fé. Ana teve esse ato de fé. Ela levantou, a hora que ela chegou em casa, ela chegou no varão: eis que assim diz o Senhor, te prepara que é hoje. E Eucana nada, já começou até a orar em línguas. Se me cantas, me tereis. E prego na mandioca. Imagina se Ana ficasse, Eucana de um lado e ela assim: dá um filhinho aqui, Senhor, filhinho aqui, vem, dá um filhinho aqui. Ia nascer filho, gente? Vamos entender, se a mulher do fluxo de sangue tivesse ficado lamentando, esperando Jesus ir atrás dela, ela teria sido curada? O que ela pensou? Ato de fé: se ao menos eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Chega de ficar, sabe, inventando desculpa. Ai, porque sabe, eu só estou orando, Deus está olhando para você e fala assim: ô tolo, vai agindo. Ato de fé. Sabe por quê, querido? Todo ato de fé prova que eu creio naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que eu posso fazer. Me entende, sim ou não? E por último, para concluir, eu não vou ler, depois você lê em casa os versículos 20 e os versos 24 ao 28, que eu só coloquei aqui para você entender. Para concluir, toda resposta de Deus liberada a mim precisa gerar em mim uma resposta para Deus. Porque foi o que Ana fez. A Bíblia fala que naquele dia Ana engravidou, nasceu filho. Ela criou o filho até um certo tempo. Depois que ela desmamou o filho, ela foi com seu marido a Siló, chegou no profeta Eli e falou: olha, Deus me deu uma resposta. Só que a resposta que Ele me deu não gerou uma resposta para mim, gerou uma resposta para Ele. Está aqui o menino. E todos nós vamos saber da história. No capítulo 3, Deus chama Samuel. Samuel se torna um dos principais profetas da história de Israel. Toda resposta de Deus liberada a mim precisa gerar em mim uma resposta para Deus. Deixa eu perguntar para você agora para concluir. Que igreja nós estamos sendo? Hein, Kelinha? Diga para mim. Que igreja que nós estamos sendo? A igreja penina? Que fica fazendo pique para os outros? É, porque está vendo? Olha, a minha igreja é a maior. Minha igreja, ó, você está vendo aqui? Está vendo? Ó. Tá vendo aqui? Ó, né?
Se é uma igreja que gera por você, você é uma igreja que gera por sua capacidade. Que igreja nós estamos sendo? Deixa eu falar para você, igreja, quando eu falo, eu não estou falando da instituição, estou falando de nós, porque juntos somos a igreja. Amém? Ou estamos sendo a igreja Ana? Pastor, como eu sei que eu sou a igreja Ana? Deixa eu perguntar, quais são as respostas que você tem dado a Deus? Ou você é daquela classe que ainda só está buscando uma resposta para Deus, uma resposta em Deus? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Você só quer que Deus fale com o seu irmão. Quando é que você vai falar com ele? Quando é que você vai se tornar uma resposta para ele? Se coloque de pé. Quando é que nós vamos nos tornar uma resposta para ele? Cadê os músicos? Vamos fazer uma adoração para concluir?